Olá, meu amigo, minha amiga, nos encontramos mais uma vez. Vamos juntos fazer um resumo do que nós estudamos na lição dessa semana. Obrigado por sua companhia, por suas orações e por sua interação. Quando você compartilha esse vídeo, quando você dá o seu like, o seu dislike, quando você escreve, tudo isso fortalece o canal e faz com que ele chegue mais longe. Continue conosco nessa jornada espiritual. Vamos lá. Ontem nós começamos a falar sobre a justiça de Deus em relação às suas ordens de punição a um povo que durante 400 anos teve a oportunidade de se arrepender e não se arrependeu. Então Deus usou Israel como um instrumento dos seus juízos sobre aquele povo. Falamos sobre a justiça de Deus. Deus é justo, como Ele é o juiz de toda a terra, Ele pode exatamente executar o seu julgamento e punir essas pessoas ou as pessoas que não aceitaram a sua oferta de salvação. Deus tem direito sobre todo habitante deste mundo. Olha, como disse aqui a lição, né? Como Criador, Deus pode fazer o que quiser com as pessoas e ainda está certo. Mas mesmo assim, Deus age para conosco a fim de entendermos os seus atos e compreendermos a sua misericórdia. Apesar de que às vezes não entendemos as ordens de Deus, apesar de que às vezes fica confuso na nossa cabeça, podemos confiar plenamente em Deus. Nós temos razões para confiar nesse Deus maravilhoso. Deixa eu ler para você, por exemplo, Isaías 55, versículo 8 e 9. E esse texto nos ajudará a entender que mesmo diante das nossas dúvidas, podemos nos dobrar em confiança diante desse Deus. Escute as palavras. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Por esse texto dá para entender e compreender que nós podemos esperar e confiar naquilo que Deus faz. Ele é justo e Ele é misericordioso. Às vezes a gente não entende, né? A gente só enxerga aquilo que está diante de nossos olhos. Em relação ao futuro, somos totalmente incompetentes de tentar entender e compreender o que se vai acontecer. Por isso nós podemos confiar que o Deus que conhece o fim desde o princípio é aquele que tem em alta conta nosso bem-estar, a nossa salvação e a nossa felicidade, poderá cuidar de nós mesmo diante das incertezas em relação ao futuro, inclusive na nossa falta de sabedoria para compreender os planos de Deus. Podemos confiar nele. Quando você olha, por exemplo, a destruição dos cananeus, você percebe que Deus dar a eles um prazo e um tempo para que eles pudessem conhecer o Deus de Israel e pudessem se converter a eles. Eu gostaria de relembrar a vocês que antes, 40 anos antes deles entrarem naquela terra, a terra dos cananeus, e conquistar aquelas terras, Deus havia incutido o temor dele no coração daquele povo. Você se lembra de Raabe? Você se lembra da história de Raabe? Em Josué, eu gostaria de ler para você. Deixa eu ler aqui para você. Josué capítulo 2, versículo 8 a 11. Escute bem. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhe disse: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estava além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Eu gostaria de lembrar que esse texto e esse testemunho de Raabe foi pronunciado
40 anos antes, o povo não quis entrar na terra, você se lembra da história. Então Deus fez com que eles voltassem para o Egito e vagueassem para o deserto, e vagueassem no deserto durante 40 anos. Viu que eles conheciam Deus de Israel, viu que o temor de Deus estava no coração deles, mas eles não quiseram se arrepender. E aí, a lição vai dizer assim, escute bem. De acordo com a descrição bíblica, os cananeus eram extremamente perversos e sua aniquilação representou o juízo divino pelos seus pecados. Sua destruição não foi nem a primeira nem a última que Deus consumou. As diferenças entre o destino dos cananeus e o destino da humanidade, exceto para a família de Noé, conforme descrito em Gênesis 6 a 9, envolvem proporção e mediação. Meu querido amigo, minha querida amiga, a destruição do povo cananeu é um exemplo em miniatura do que sofrerão todas as pessoas que se recusarem a ouvir o clamor de Deus por arrependimento. Quando vier o juízo final, onde todos prestarão contas das suas decisões, haverão aqueles que não se arrependerem, aqueles que não aceitarem o chamado de Deus e a graça de Deus e a salvação de Deus oferecida gratuitamente. Esses também haverão de sofrer o juízo de Deus, assim como aquele povo sofreu. É um exemplo. Claro que a eliminação desse povo era necessária naquele tempo por conta dos seus pecados, mas também por conta do estabelecimento do plano de Deus para a humanidade. Bom, mas nunca foi sem a misericórdia. Nunca foi derramado juízo sobre povo algum sem que Deus lhe desse tempo suficiente para se converterem. Eu disse ontem que se caso os cananeus se convertessem ao Senhor e entregassem o coração ao Senhor, permaneceriam com certeza como um único povo junto com Israel. O israelita natural e o israelita convertido. E aquele povo viveria em paz naquela grande terra que o Senhor deu a Abraão. Mas eles não quiseram, recusaram e infelizmente perderam a chance de se salvarem. Relembro aquelas palavras de Isaías: o meu pensamento não é o seu pensamento. A maneira de você ver as coisas não é a maneira de Deus ver as coisas. A gente olha e vê isso diante do que Deus tem na sua frente. Nós não compreendemos os desígnios de Deus por conta da limitação da nossa vida, do nosso pensamento. Somos pecadores, seres humanos finitos, tentando compreender os atos de um Deus infinito. Impossível. Mas nós temos razões suficientes e de sobra para acreditar que esse Deus é justo e misericordioso. Ainda que eu não entenda, eu posso confiar. Deus espera que você confie, meu amigo, minha amiga, para que você receba também as bênçãos desse relacionamento de confiança. Eu não sei se você está vivendo alguma dificuldade na sua vida hoje que lhe faça duvidar da misericórdia e da justiça de Deus por você. Talvez você esteja vivendo problema no seu casamento, não sei. E você pergunta, Senhor, por que isso? De tanto orou para que Deus lhe livrasse dessa provação e mesmo assim a provação veio. E você agora, diante da sua frustração, diante das suas lágrimas, você pergunta para o céu, por quê? Querido amigo, querida amiga, não duvide. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus, no final das contas, vai lhe explicar tudo. Lá no céu você vai compreender. E quando você compreender, os seus joelhos se dobrarão diante de Deus e declarará, sua língua declarará que Ele é justo, é digno de honra e de adoração. Vale a pena viver pela fé nessa terra. Há dúvidas? Há muitas. Há perguntas sem respostas? Também há. Mas acredite que Deus te ama e tem misericórdia de ti e é justo acima de todas as coisas. Vamos orar?
Querido Pai Celestial, obrigado por mais uma vez revelar a nós a Tua misericórdia, a Tua bondade, a Sua justiça. Nos ajude a andar pela fé, Senhor, mesmo que não tenhamos todas as respostas, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, meu amigo, minha amiga. Estaremos juntos novamente amanhã para começarmos uma nova jornada espiritual. Espero você ansiosamente. Tenha um ótimo final de semana na presença de Jesus.